Oiê! Olá, meus amores do sexto ano. Hoje vamos falar do quê? Cultura, religião e filosofia na Grécia Antiga. Amamos! Amamos! E o que a gente vai fazer? Um pouco diferente hoje. Vou puxar os assuntos, mas muita coisa a gente vai destrinchar. A gente vai aprofundar na nossa aula ao vivo, hein? Então, vamos lá. Gente, cultura grega. Tem assunto mais gostoso? Não tem. Cultura grega é como viviam os helenos, nossos amigos gregos, como eles se chamavam. Né? E a gente viu o que juntava todas essas polis. O que juntava Atenas, Esparta, Olímpia, Elis, tudo isso. Era a cultura e a língua. E o que é essa cultura? Muito é a religião. Muito é, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, então, né? E o que a gente chama, gente, de mitologia grega é religião. Gente, eu sempre brinco. Mitologia é a religião dos outros, né? Porque a nossa é religião. Mas mitologia era a religião que eles acreditavam na Grécia Antiga, assim como a mitologia romana. Hoje, né, os gregos não acreditam mais nisso. Mas, quando a gente fala de mitologia, a gente não pode esquecer que era uma religião. Tá? Quando a gente fica pensando nas historinhas, nas fantasias, esquece. Às vezes que eles acreditavam nisso. Tá? E aí, essa mitologia, né? O que é mitologia, professora? Mitologia são um conjunto de mitos de determinado povo. Tá? E o que é mito? Mito é um relato fantástico da tradição oral. Geralmente, o mito, né, é feito por seres que estão ligados à força da natureza, a aspectos, né, e condições relacionadas aos seres humanos e a forças da natureza. O mito são lendas. Tá? O mito não é verdade. São crenças que são passadas para a tradição oral, ou seja, falando de uma geração para geração. Mas a gente não tem nenhum tipo de comprovação que isso existe. Tá? E como se passava? Pelos aedos, nossos amigos aqui, que eram cantores, os poetas, eles contavam essas histórias para o povo. Então, a mitologia grega era a religião dos gregos, que eles se baseavam, né, nessa ideia de explicar a natureza, a origem de todo o universo, de tudo. Como surgiu o universo, a natureza, os seres humanos, os animais, tudo. Como? E aí eles criavam narrativas, né, então, histórias que se centravam nas figuras dos deuses, dos semideuses, dos titãs e dos heróis e relacionados a nós, seres humanos. Então, vamos lá. Vou dar uma passada só de como criou, depois a gente vai estar aprofundando. Gente, no início tudo era caos. Tudo era o caos. Na mitologia grega, o caos era tudo. E ao mesmo tempo não era nada. Era toda uma mistura, né? Você não tinha terra, você não tinha terra, você não tinha céu, você não tinha as diferenciações. E aí, um processo que o caos deu, né, origem a Gaia, que é a mãe terra, e a Urano, que é o céu. Então, os deuses primordiais, Gaia é a terra, Urano é o céu, oceanos e mares, e aí você tem o Tártaro, que é o submundo. Tá? Então, esses deuses do início, que a gente vai ver que Urano é pai de Cronos, tá? O Urano, que já não gostava muito dos filhos dele, né? Ele vai ser pai do Cronos que vai matar, né? Vai tirar sangue do seu pai. Cronos, que era o senhor do tempo, que é Saturno na mitologia romana. Né? Porque a mitologia romana, já viram aquele meme de um aluno olhando para o outro, copia, mas faz igual? Faz diferente? O copia, mas faz diferente? É isso, eles copiaram, mas mudaram os nomes. Mas não é de maldade, né? Porque as crenças vêm dos mesmos lugares. E aí o que acontece? A gente vai ver que Cronos, ele, né, comia, devorava os seus filhos. E teve um filho, Zeus, que vai matar o seu pai também. Então, ele matou, o Cronos matou seu pai, Urano, Zeus vai matar o seu pai também.
e aí ele vai se tornar o deus do Olimpo. A titanomaquia é o que a gente chama quando Zeus, né, que ele era filho do Cronos e da Réia, ele vai ter uma guerra contra o seu pai. E aí ele vai juntar os outros deuses, que são seus irmãos, como, por exemplo, Poseidon, dos mares, contra o pai Cronos, que era o pai dos titãs. O que aconteceu? Spoiler, Zeus vence. E quando Zeus vence, ele se torna o deus dos deuses, no Monte Olímpico. Só que essa guerra, gente, quando Zeus ele tenta matar o pai, vira um confronto de todas as criaturas que tinham, né, na mitologia. Então, cíclopes, tudo, titãs, semideuses, todo mundo vai participar desse conflito. Zeus vai vencer, né? Zeus, que é, na mitologia romana, Júpiter. Sim, os nomes dos planetas são deuses, né, da mitologia romana. E aí está aqui a lista de alguns dos deuses gregos, esse já na geração que ficava onde? No Monte Olimpo, que é o ponto mais alto da Grécia, que é onde estavam, né, os principais deuses, como Zeus, que era deus dos deuses, que era o céu, que era deusa dos deuses, a deusa da maternidade, do matrimônio. A gente tem Apolo, que é o arqueiro, que todo dia solta a sua flecha, e aí que ele faz a luz e o sol nasce. Né? Você tem Ares, que é o deus da guerra, que é quem, né, primeiro God of War é com Ares, né? Depois é com Zeus, o espartano está lá brigando, agora esqueci o nome dele. Enfim, e aí você tem Atena, que dá o nome da cidade-estado, que é a deusa da sabedoria. Você tem o Dionísio, que é o do vinho das festas. Enfim, né? O Eros, que a gente chama de Cupido na mitologia romana, que é o deus do amor. E Poseidon e a Perséfone, que é a rainha do submundo, junto, né, do Hades, que é o seu companheiro, que aí ele é o deus do submundo, deus dos mortos, onde ficava o Tártaro, depois passa para esses deuses. Tá? Então, esses deuses estavam no Olimpo. Então, o Olimpo seria esse lugar sagrado que estaria sempre encoberto, que só os deuses teriam acesso. E a gente já viu, e vamos ver na aula, as tretas que deram com Prometeu, a gente viu na aula passada, a gente vai falar sobre o Minotauro, Hércules, seus 12 trabalhos. Porque, gente, os deuses, eles tinham sentimentos humanos. Né? Os deuses, eles tinham qualidades e defeitos que nós, seres humanos. E eles têm muita história de muita vingança, paixão, luta. Tá? É diferente da ideia que a gente tem de Deus monoteísta, que é onipresente, que é inatingível, que é perfeito. Os deuses, eles agiam muito de vingança, de raiva. O próprio Zeus fica com raiva dos seres humanos, que os seres humanos estão abusando na Idade do Ferro e manda acabar com todo mundo. Manda aquela inundação, lembra que a gente viu? Que é aí que vai o filho do Prometeu, a Pirra, né? E aí eles que vão se salvar e jogar as pedras para trás, vindo a nossa geração. Então, esse é um exemplo. E, gente, Zeus, tá? Mulher de Hera, mas teve filho com muitas pessoas, tá? Zeus é um pouco, Zeus boy lixo, né? E aí temos as musas. Então, você tem as musas, né? Elas eram as protetoras, por exemplo, do teatro, da tragédia, da comédia. E tem Clio, que é a musa da história. Nossa musa maravilhosa. Tá? Então, elas não eram um deus, mas eram as protetoras, as que guiam, por exemplo, nós, nesse curso maravilhoso que é conhecer a história da humanidade. Bom, e aí os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, imagino que vocês já sabem, agora quem não sabe, eles tiveram origem lá na Grécia Antiga. Né? Os Jogos Olímpicos que a gente ia ter esse ano, que foi adiado por conta da pandemia que a gente está vivendo, o primeiro jogo olímpico foi lá na Grécia Antiga, em homenagem aos deuses. Ou, né, eles faziam, era homenagem a Zeus, os Jogos Olímpicos. Mas os gregos faziam várias festas em homenagem. Tanto, né, para marcar a vida das pessoas, como para homenagear algum deus.
E esses Jogos Olímpicos, então, eles aconteceram a cada 4 anos, né, na polis de Olímpia, daí o nome. E aí eles reuniam atletas de todos os lugares. A primeira edição aconteceu em 776 a.C., só tinha uma prova, a corrida, e foi vencida pelo Corobóios, que era um cidadão da polis Elis. Quais tinham os esportes nos Jogos da Antiguidade? Corrida, prova atlética, como lançamento de dardo, de disco, salto à distância, lutas, vários tipos de lutas, né? Tanto que até hoje tem a luta greco-romana, né, na Olimpíada, ai, gente, eu sou ruim de falar isso. Isso, 5 coisas. Corrida, lançamento de disco, salto à distância, lançamento de dardo e, por fim, luta, tá? Pentatlo. E as provas hípicas, que eram disputadas com bigas, né? Então, você tinha a biga, que era carro puxado por 2 cavalos, mas você tinha as quadrigas, que era puxada por 4 cavalos. Aí, aqui nessa imagem, você tem as representações em vasos, né? Os gregos, eles pintavam, eles passavam muitas informações para nós historiadores, seguidos por Clio, que são desenhadas, por exemplo, nos vasos. Então, tem uma representação das bigas, olha só, aqui das bigas, corrida, lançamento de dardo, aqui a luta. Tá? Isso era muito importante. E aí o que aconteceu? Tiveram 16 edições, né, seguidas. E aí teve a invasão dos dórios, parou. Depois, na segunda fase, você tem 26 edições, só que com uma ideia de acabar justamente com esses conflitos da região. O oráculo de Delfos, que era o oráculo que todo mundo se consultava, que era, né, a maior informação que você tinha na Grécia Antiga, que era um lugar sagrado, falou, Olímpia é um lugar sagrado, vocês não podem ter guerra em Olímpia. Olímpia tem que ter os jogos de 4 em 4 anos. E a partir daí passaram, sim, a respeitar os jogos de 4 em 4 anos. Então, tinha guerra, eles paravam a guerra para jogar os Jogos Olímpicos, né? Tanto para jogar os Jogos Olímpicos, as pessoas poderem assistir em paz. De tão importante que era essa manifestação, esse ritual para Zeus. Então, depois foi disputado 239 edições, até que o Império Romano começa a sua invasão na Elade, na Grécia, e depois, né, massacra, mata muitos helenos, e aí os jogos foram interrompidos, e aí eles voltam em 1896, na cidade de Atenas, que aí era o que a gente conhece hoje. Isso aqui, ó, é uma imagem do primeiro jogo olímpico da época moderna, que é o que a gente está até hoje. E, gente, ao contrário do que a gente tem hoje, que você tem a medalha de prata, de ouro e de bronze, né, os 3 primeiros lugares, na antiguidade, quem ganhava, ganhava a coroa de louros. Só o primeiro lugar, essa coroa. Aqui, para, né, de fertilidade, mostrando como você era o grande vencedor. Até hoje, alguns jogos, algumas modalidades, acho que o primeiro lugar ainda ganha coroa de ouro. Tá? Outra característica muito importante é o teatro. O teatro que começa com o ritual, né, religioso, com o coro dos sátiros. Sátiros, que era uma divindade menor da mitologia, que é metade homem, metade bode. Por Dionísio, lembra aquele deus da festa, né, do vinho? O Baco da mitologia romana? Pois é, começa com esse coro, essa cantoria. Coro são várias pessoas cantando. A tragédia vem justamente desse nome. Tragos, bode e ode, canto. Então, no início eram cantos para Dionísio, depois, além dos coros, passou a ter, né, falas e personagens. E esse é um exemplo, né, do anfiteatro grego que tem uma acústica perfeita, ou seja, você escuta muito bem de todos os pontos. E aí você é de um jeito que todo mundo vê de frente. Depois da tragédia surgiu a comédia. Tá? Se a tragédia representava os conflitos, né, os dilemas dos homens em relação aos deuses, em relação, né, às suas vontades, tragédia mesmo, tá, gente? Tragédia, quando fala, parece uma tragédia grega, é porque era só desgraça. A comédia ridicularizava, né, o cotidiano, as pessoas. Nesse momento, as mulheres não poderiam atuar. E aí, o que eles faziam? Usavam máscaras. Daí que vem a máscara da comédia e da tragédia, como símbolos do teatro.
A gente já falou de vasos e as representações, esculturas. Eles valorizavam as formas humanas, buscavam o realismo ao máximo, por isso que as esculturas gregas, vai criar um ideal dessa beleza clássica, de colocar, por exemplo, os músculos, olha só, gente, essa anatomia, isso é uma peça, uma escultura, acho que eu não sei. Então, esse ideal de beleza, vai ser criado na Grécia Antiga. A Grécia Antiga vai determinar o que é o belo, o que não é. E aí isso vai ser expresso nas formas. A professora Adriana, maravilhosa, vai saber dizer qual é o material. Eu não sei. Mas eu consigo observar aqui de leiga, que não sou professora de arte, gente, olha esse músculo. Esses Zeus de estátua têm muito mais músculo do que eu sei que eu tenho. Olha que beleza. Pois bem, outra característica da arquitetura, quando vocês observarem esse tipo de coluna, tudo coluna estilo grego, tá? A arquitetura vai representar esse ideal da beleza, ou seja, um ideal harmônico, simétrico, simétrico, uma coisa está alinhada com a outra, formas feitas pela matemática. Aí a matemática presente nas nossas vidas, na nossa sociedade. Então, eles usavam a matemática para ficar tudo calculado e perfeito. É na Grécia Antiga que começam muitos trabalhos de matemática, de astronomia, de observação e também trabalhos com a medicina de Hipócrates. Até hoje, quando você vai se formar como médico, você faz o juramento de Hipócrates, que é esse juramento de você ser médico. Se no início as explicações eram feitas mitologicamente, ou seja, pelos deuses, pela relação com a natureza, se você tinha então um deus para o céu, um deus para o submundo, um deus para a terra, e esse deus está chovendo, tem raio, é o quê? É Zeus mandando raio, essa é a explicação. A filosofia significa amor, amizade, na verdade, ao conhecimento, que é esse camarada aqui, o Pitágoras, que vai dar esse nome, dizem que foi ele que deu, não temos certeza, Sofia, que é conhecimento, filo, amizade, então esse amor vai ser, a filosofia ela vai usar a razão, não mais o mito. É a passagem do mito para a ideia do cosmo. Primeiro você passa do mito para uma explicação da natureza, não fora dela. É da própria natureza. São os pré-socráticos. Já vamos ver o porquê desse nome. O primeiro foi o Tales de Mileto. O Tales de Mileto ele vai falar tudo é água. Tudo vem da água. Já falei de Tales de Mileto para vocês, Com a gente estudou o início das civilizações. E aí você tem o Anaximênides, o Anaximandro. Cada um vai falar, Um vai falar que tudo é o átomo, o outro tudo é o obscuro, a gente não sabe muito bem, respectivamente, Anaximandro e Anaximandro. O Pitágoras fala que tudo é número. A explicação de tudo, de onde a gente vem, o que está acontecendo, são os números. Então, você tem o Teorema de Pitágoras. Sei o que é isso? Não lembro. Então, mas tem aí o Teorema de Pitágoras. Vocês não viram, gente? Vão ver, vão abraçar esse teorema. A soma do quadrado dos catetos é igual à soma do quadrado da hipotenusa, não é isso, produção? Não tem produção de matemática aqui, vamos fingir que é. Porque eu acho que é isso mesmo. Bom, e Parmênides, e Heráclito. O Heráclito vai falar que tudo é movimento, que tudo muda. Então, você olha o rio já mudou. Quando você olha o rio, aquele momento ele já mudou, porque ele passou. Então, o mundo está em movimento. Parmênides vai falar que está tudo parado. E, gente, Parmênides e Heráclito tretavam na antiguidade. Isso, sabe? Mandava indireta, falava mal, fofoca mesmo, tá? Fofoca da antiguidade. Eles falavam isso, eles eram rivais. E aí, por que eles chamam de pré-socrático? São anti-Sócrates. Sócrates, que vai tirar da natureza esse entendimento, então, do cosmo, o cosmo é tudo, o mundo e o que a gente vê e o que a gente não vê, para a razão. Então, é quando a filosofia se estabelece. O Sócrates ele tinha um método de questionamento de tudo, de questionar até você chegar na sua
na sua verdade, ele fala, só sei que nada sei. Então, ele vai questionar. Então, Sócrates vai mudar o foco para o ser humano. Fala assim, opa, vem cá, tem uma razão, tem um ser humano. O foco da filosofia, estudo dos porquês, a filosofia, que é a mãe de todas as ciências, porque é o questionamento, filosofia para a gente questionar, para a gente tentar entender o mundo e todas as nossas questões, não só de onde vem para onde a gente vai, mas quem somos, o que é ser ético, o que não é ser ético, o que é ser feliz, o que não é. Tá? As questões que regem a nossa vida como um todo está na filosofia. E o Sócrates era considerado por Platão o homem mais sábio, inclusive quem falou que ele era o homem mais sábio? Era o oráculo de Delfos, que a gente já viu, e Platão, então, era discípulo de Sócrates. Aliás, a gente não tem nada escrito pelo Sócrates, que a gente conhece dele, foi o Platão que escreveu, e o Platão, que é esse camarada aqui de barbinha, ele era ele ensinou a Aristóteles. Então, um vai ser discípulo do outro. Aristóteles, que era matemático, inventor, ele era filósofo, jogava em tudo. Todas as posições. Aristóteles, maravilhoso. E Platão e Aristóteles, e toda a filosofia que vem depois dele, vai ser... Todos os filósofos, depois do Platão, vão referenciar a filosofia do Platão, de tão importante. Todos, claro que eu estou generalizando, mas a maioria absoluta. Porque se não se baseou no Platão, por exemplo, o Sócrates já pensou no Platão. Se ele não se baseou no Platão, se baseou em alguém que se baseou no Platão. Se a gente voltar à filosofia do Platão, lá na antiguidade, é o que vai ser fundamental até hoje. E depois eu vou contar para vocês o que a gente chama de amor platônico, que é alma gêmea, que ele vai falar. Então, aqui, só para vocês conhecerem mais, tá? Quando eu mandar esse material. E, para a gente finalizar, Heródoto, primeiro historiador que a gente teve. Ele escreveu as Guerras Médicas, depois teve Tucídides, que vai descrever a Guerra do Peloponeso. Já estudamos a Guerra Médica, mas a Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta vai ficar para a próxima aula. Então, temos Clio, temos Heródoto, temos filosofia, temos deuses, temos muita confusão e muita cultura maravilhosa. Beijam vocês, saudade.